Vamos ver agora então as vibrações amortecidas. Pode ser por algum motivo, a minha massa está embutida, digamos assim, em algum meio, pode ser um meio viscoso, pode ser um líquido, e isso dificulta o movimento do objeto ou facilita também, né? Vai depender de onde esse meu objeto está inserido. E digamos que, nesse caso aqui, claro, né? É amortecimento. Então, digamos que eu tenha a massa incluída aí num certo líquido, e aí, quando eu posso empurrar essa massa tirando de dentro do líquido aqui, por exemplo, com certa viscosidade, levar esse objeto até a parte de cima aqui, e aí quando eu soltar, né, comprimir a mola, quando eu soltar, esse objeto vai mergulhar no líquido, e dependendo da viscosidade do líquido, pode ser que ele suba um pouquinho, mas nunca mais saia do líquido. Então, por exemplo, o movimento pode ser algo assim, né? Ele não oscila, ou oscila uma vez, pode ser que até que a massa entre no líquido, saia uma vez, depois mergulhe novamente, ou pode ser que seja só assim, né? Eu leve, ela vai passar pela posição de equilíbrio, digamos assim, e depois leva um certo tempo para voltar para zero. A gente vai analisar as funções aqui para ver como é que fica o tipo de gráfico. Então, em geral, esse tipo de movimento amortecido, tem uma constante de amortecimento. Vamos chamar essa constante de C, que dificulta o movimento, né? E mais ainda, quando eu for modelar, vai existir uma força contrária ao movimento, uma força de amortecimento. Que tende a parar o movimento, né? Então ela é negativa e, em geral, os físicos dizem que essa força de amortecimento é proporcional à velocidade do objeto, ou seja, a constante de amortecimento vezes um dx dt, ou x' de t, menos c vezes o x' de t. Então, se eu fosse modelar o meu movimento aqui, né? Então eu teria o quê? A gente já viu, né? Força igual a kx, menos kx, né? Só que agora mais essa, né? A gente tinha aqui força, era menos kx, e agora menos esse c vezes x' de t. Só que a força era massa vezes aceleração, que é menos kx menos c x' de t. Só que a aceleração aqui é a derivada segunda da posição. Menos kx menos c vezes x' de t. Claro que o x tudo depende de t. E aí eu posso isolar. Eu vou ficar então com a equação m vezes x duas linhas de t, menos vai passar tudo positivo, na verdade, né? C vezes x' de t, mais kx de t igual a zero. E agora eu tenho uma equação diferencial de segunda ordem, ainda homogênea, mas agora completa aqui, né? Ou seja, a equação auxiliar vai ser completa. Agora vai aparecer um termo exponencial na minha equação. Esse cara aqui vai depender, né? Quando eu for tentar resolver aqui a equação auxiliar, ó, eu vou ficar com m, r ao quadrado, mais c, r, mais k igual a zero. Bom, aí o que os físicos fazem, né? Se eu for tentar montar essa equação, olhem só, ficaria r igual a menos b, mais ou menos, raiz de b quadrado menos 4ac, dividido para 2a, que é 2m. Observe que aqui dentro da raiz esse cara pode ser positivo, negativo ou zero. Então, eu vou analisar três casos. Caso 1, c² menos 4mk
maior que zero. Se o c quadrado menos 4mk for maior que zero, a gente chama o movimento de superamortecido. Ou seja, o movimento vai parar muito rápido. Superamortecido. Então, para isso aqui ser maior que zero, o c quadrado tem que ser maior que 4mk, né, para ser positivo. Então, eu vou ter raiz real, então as raízes são reais, né? Vou até colocar aqui embaixo. Raízes reais e distintas. Que eu vou chamar de R1 e R2. Então, a minha equação é um x de t igual a um C1e na R1t mais um C2e na R2t. Observem que a constante da mola é positiva e a massa é positiva. Então, R1 e R2 sempre serão negativos, tá? Então, isso aqui sempre vai ser uma equação decrescente, né? Ou seja, o R1 e o R2 são negativos. Com isso, como é que fica o nosso gráfico para descrever o movimento do objeto? Ele pode ser descrito aqui o tempo e aqui a posição. Então, esse objeto vai sair de uma certa posição inicial e vai começar a parar. O gráfico é um exponencial, né? Mas ele vai indo para zero. Então, por exemplo, a partir do momento que eu solto o objeto, ele sai de uma posição e vai parando lentamente. Poderia ser eu puxar essa massa aqui dentro do líquido e soltar. E ela vai começar a subir até parar, não vai descer mais, né? Ela vai voltar para a posição de equilíbrio e estabilizar. Então, esse objeto não conseguiria passar pela posição de equilíbrio, ou seja, nem sairia ou nem subiria acima da posição de equilíbrio aqui. Bom, pode acontecer o que também? O c quadrado menos 4mk ser igual a zero, né? Que é o criticamente amortecido. Chamar de caso 2. C quadrado menos 4mk igual a zero. Movimento criticamente amortecido. Então, nesse caso aqui, eu tenho o quê? Raízes reais e repetidas. R1 igual a R2. Novamente, né? Observem aqui que esses dois caras aqui são positivos, então as raízes são iguais, vai dar negativo. Com isso, o movimento, a equação primeiro, né? A equação é do tipo x de t igual a C1e na R1t, como a raiz 2 é repetida, vai ficar C2 vezes t e na R2t. E agora existe um t, tal que isso aqui seja zero, né? Então, por exemplo, se C1 for igual a C2, o t é menos 1, né, por exemplo. E aí isso aqui dá zero, porque R1 é igual a R2. Pode até colocar R1 aqui, né? São iguais. E aí o gráfico vai passar uma vez pela origem, só existe um t, tal que isso aconteça. Então a mola, ou o objeto, sai de uma posição, passa pela posição de equilíbrio e depois retorna lentamente para a posição de equilíbrio. Então ele passa uma única vez pela posição de equilíbrio. Existe ainda o caso em que as raízes são complexas e a gente chama o movimento de subamortecido, que é o caso 3. Que o delta é negativo, né? Ou seja, o c quadrado menos 4mk menor que zero. E a gente chama de subamortecido. Ou seja,
A raiz é do tipo alfa mais ou menos beta i. Com isso, não adianta querer a gente fazer como os físicos fazem, trocar por gama e ômega. A gente vai encontrar números aqui, não precisa saber quem é ômega e gama. Eu vou ter uma equação desse tipo, ó. X de t igual a e na alfa t. O alfa sempre vai ser negativo. C1 cosseno de beta t mais um C2 seno de beta t. Se eu for construir o gráfico para esse tipo de função, observe que ela tem uma oscilação por causa do seno e do cosseno aqui, porém, esse cara aqui vai para zero depois de um certo tempo, que é o e na menos alguma coisa t, né? Esse alfa aqui vai ser negativo, então essa função, essa oscilação vai estar comprimida entre duas funções exponenciais, como se fosse algo do tipo aqui o tempo e aqui a posição. É como se eu tivesse duas funções exponenciais e aqui dentro a minha senoide, depois de um longo período, a oscilação para, né? Leva um certo tempo, essa oscilação começa a diminuir por causa desse termo aqui, ó. Então, ela não é como os outros dois tipos de movimento, que para muito rapidamente, mas depois de um tempo, dependendo do valor aqui de alfa, se ele for muito grande, pode ser que essa oscilação aqui seja pequena, né? Ela oscile algumas vezes, leva um tempo, mas depois essa oscilação se torna tão pequena que eu posso desprezar. Observe que todas as modelagens que a gente fez para o sistema massa-mola até agora, né? Todas as EDOs que apareceram são todas do tipo homogênea. O que isso significa? Significa que não há nenhuma força externa agindo sobre o movimento da massa ou da mola, enfim. E então, quando há uma força externa agindo sobre o movimento, a gente chama esse movimento de vibrações forçadas. Tá, como assim uma força externa agindo sobre o movimento? Bom, do seguinte ponto de vista, tu pode ter a tua massa atada a uma mola, aí tu desloca, tu pode empurrar ou puxar essa massa e colocá-la em movimento. E aí tu pode fazer o seguinte, sempre que a massa chegar no ponto mais baixo, tu coloca um dispositivo aqui, sei lá, vou tentar fazer um desenho aqui de uma mão. Essa mão vai fazer o seguinte, sempre que a massa chegar no ponto mais baixo, essa mão empurra o objeto para cima. Ou poderia ser no ponto mais alto e essa mão der um certo empurrão com a massa para baixo. Então eu estou influenciando o movimento. E vou dizer que essa influência é uma certa força F de t. E aí a minha equação, se for a mais completa possível, né? M, x duas linhas de t, mais, se tiver constante de amortecimento, C vezes o x' de t, mais kx de t, igual a essa força que está agindo externamente sobre o movimento. Pode ser que não exista constante de amortecimento, esse C seja zero e a equação fique só m, x duas linhas de t, mais kx de t, igual a f de t. Pode acontecer isso aqui, tá? Vamos ver agora, então, um exemplo que resolva, né, um desses casos aqui. Criticamente amortecido, subamortecido ou superamortecido. Vai depender da constante de amortecimento.